E aí galera, aqui é o Jason em mais um vídeo lendo, analisando e comentando aqui sinopses de mangás, de quadrinhos, de ideias de histórias enviados por vocês lá na minha caixa de e-mail. Eu tô devendo pra vocês a live que eu prometi de lendo sinopses, né, pra poder ler mais e tal e não demorar tanto assim pra chegar na sua, que eu sei que você mandou e tá esperando. Mas o que acontece foi que abril e maio eu recebi uma quantidade inacreditável de encomendas. Eu nunca recebi tanta encomenda na vida assim. E tem várias outras coisas que eu tô lidando por trás ali também. Acabou que a correria ficou muito insana e aí eu não consegui ainda ter todo esse tempo de planejar, de parar para poder fazer a live. Para mim ainda é algo bem complicado fazer live, não é uma parada que eu tô muito acostumado. Então para mim ainda é um pouco difícil. Mas não se preocupem, eu vou tentar esquematizar, vou tentar montar um dia para conseguir fazer, de repente, aí pelo menos uma live por mês pra gente ler sinopse. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou postar na área comunidade do canal uma enquete perguntando que dia e horário fica melhor para vocês. Eu vou colocar algumas opções lá, mais ou menos dos dias que ficam legal para mim fazer, para a gente poder definir um horário que vai ser bacana tanto para mim quanto para vocês, para ter o máximo de pessoas podendo assistir a live aí a tempo, até porque se não for para você assistir, né, perde meio que o objetivo de ser uma live, e aí eu poderia, eu mesmo aqui, gravar um vídeo muito maior, de 40 minutos lendo o sinopse. Mas a ideia realmente na live é eu poder interagir mais com vocês e tal, ler as suas perguntas, respostas, e a gente poder fazer algo mais legal. Então, se você está vendo esse vídeo, já tá o post lá na área comunidade do canal, vota lá que vai ajudar eu a saber aí que dia que fica legal fazer as lives. Agora, vamos começar aqui para o vídeo não ficar muito grande. O nome da primeira história que a gente vai ler hoje é Atlant X, né? Atlant X. Vamos ler para a sinopse. O mundo todo foi devastado por uma grande inundação, deixando a superfície do planeta 100% água. Mas antes do tal incidente, especialistas tomaram precauções e criaram uma imensa embarcação chamada Noé. No caso, ele deixou pontilhado, é uma... como fala, são as iniciais, né? N-O-E. Com o objetivo de manter parte da população mundial abrigada. Como se não fosse o bastante, enormes criaturas misteriosas surgem. E para detê-las foi feita uma unidade de elite chamada Atlant X. Cara, adorei a sinopse. Eu gosto muito de mundos, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito de criar mundos, de desenvolver mundos diferentes do nosso. Até porque eu acho que o legal de você ler uma história é você ser transportado para uma experiência diferente da experiência que você tem na vida real. Não de que histórias mundanas, histórias padrões são chatas ou não devem ser escritas, nada a ver com isso. Na verdade, um dos meus quadrinhos favoritos é um do Will Eisner. Eu falo que é um dos meus favoritos só porque eu gostei muito de ler ele, mas na verdade eu nem lembro mais o nome, porque faz bastante tempo que eu li. Mas ele é a primeira graphic novel que foi feita pelo Will Eisner. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar o nome. Um Contrato com Deus. É essa mesmo. Apesar do nome ser Um Contrato com Deus, não tem nada a ver com religião, assim, não é uma HQ gospel, mas é uma HQ que reúne várias histórias cotidianas e eu acho muito legal. Então, só para deixar aqui esse disclaimerzinho, pra vocês não acharem que eu só gosto de história fantástica e tal, e coisa do tipo. Mas o que eu quero dizer é que existe algo muito legal em histórias de você poder ser transportado para mundos diferentes, para experiências completamente diferentes da que você ia viver, e a partir disso tirar conhecimentos, tirar experiências, enfim. Eu gostei muito da ideia aqui. Tem um filme chamado Waterworld. Waterworld, é difícil pra caramba falar essas duas palavras. Enfim, Mundo de Água, eu não sei se na tradução BR tá Mundo de Água, versão brasileira Herbert Richards. Mas tem esse filme e eu recomendo bastante, você aí que tá fazendo essa sinopse, o nome do cara é um código praticamente, então eu não vou falar o nome. Mas eu recomendo bastante assistir ele porque você pode tirar algumas ideias. Até aí, pra mim já tava bem parecido com Waterworld, mas... é impossível falar esse nome. Mas eu gostei bastante da ideia de você ter essa embarcação, né, com parte da população mundial nela, ou seja, existe toda uma discussão social de quem foi escolhido para estar nessa embarcação, provavelmente gente pobre não foi, então tem toda uma questão elitista ali muito legal que dá para ser abordada na história, na parte de discussão social mesmo, que eu acho que vale a pena aprofundar para deixar a história com uma camada ali, não só ter os monstros e a parte de ação, mas ter uma camada ali
embaixo, um pouco mais profunda de discussão social, mas eu gostei bastante da ideia de ter aparecido essas criaturas, né, uma coisa meio kaiju lá do Círculo de Fogo, né, o Pacific Rim, e você ter realmente a galera que vai ter que enfrentar para proteger a embarcação, né, para proteger a Noé. Cara, gostei muito da ideia. Os conselhos que eu dou nesse caso para a história são: assiste Waterworld, desgraça, para você pegar uma base de referência, foca em alguns conflitos sociais com base em quem foi para essa embarcação, quem ficou de fora, esse tipo de coisa eu acho que é bem legal e dá para explorar bastante. E na parte ali do grupo que vai enfrentar os monstros gigantes, enfim, aí eu já acho que isso aí já tem bastante em mente, eu não vou nem comentar. Vamos para a próxima sinopse. A próxima sinopse o autor já me falou aqui no e-mail que ele queria fazer várias histórias passadas no mesmo universo, mas histórias diferentes, que ele lançaria como webcomics e depois futuramente juntaria num volume físico com um compilado de todas essas histórias, o que eu acho que é um plano excelente, porque você meio que cria o seu próprio universo, que é muito legal, e você não fica dependendo de capítulos, de fazer uma série para aquilo. Então o leitor que lê a sua história, ele não vai depender de uma continuação, mas quando vier um outro quadrinho vai complementar aquela história. Então eu acho um plano excelente, eu acho que assim, em termos de plano, tá perfeito. O nome da história aqui é Mocking, e eu acho que essa versão seria a versão, né? Essa história, já que são histórias diferentes, seria a Monrodô. Eu acho que é Rodô que lê. Monrodô, não sei como é que lê essa. Enfim, Monrodô é uma cidade pacata e tranquila até que um criminoso passa a atacar casas e lojas. Mercadores se reúnem para decidir o que fazer e um forasteiro é preso sob suspeita de ser o tal criminoso. Este é Mocking, um detetive que investiga casos por conta própria e está na cola do criminoso. Interessante. Cara, eu adoro histórias de detetive, histórias policiais, assim, eu curto muito e eu sinto que é um tema muito pouco explorado, cara, em histórias brasileiras. Você vê muita história fantástica, de fantasia, eu mesmo tava pagando pau pra minha história de fantasia aqui agora há pouco, apesar de que não era tão fantasia assim, mas ainda era. Mas... E você vê até bastante histórias de romance, histórias de cotidiano, mas você vê poucas histórias detetives, poucas histórias policiais. Então, cara, eu acho muito legal mesmo a ideia. Aconselho a ler Sherlock Holmes, é ótimo. Eu gostei da premissa de ele chegar para investigar e acabar sendo preso como suspeito, porque né, ele chegou novo na cidade, tá atrás desse negócio, aí é óbvio que ele seria suspeito no caso. O que eu acho que fica legal nesse caso, já que essa história é mais focada nele, você tem dois caminhos para seguir. Um que eu gostaria seria, claro, de você explorar um pouco mais o personagem, até para poder usar ele futuramente em outras histórias. Se é que essa já não é a ideia do seu universo, né? É esse personagem investigando crimes diferentes. Algo parecido mesmo com Sherlock Holmes. Ok, eu vou voltar aqui porque minha câmera parou de gravar sozinha. Não sei porquê, mas ela falou, eu não quero mais gravar. Então, eu acho que seria interessante, já que aqui fala, por exemplo, que ele investiga casos por conta própria, né? Pensar assim, então ele não recebe esses casos de alguém, não é alguém que contrata ele para investigar. Ele descobre esse caso, por, sei lá, de alguma fonte, de algum jornal, de alguma coisa que acontece assim, que divulgue o caso, e ele vai investigar por conta própria. Ele teria que ser pensado, num caso de desenvolvimento de personagem, como que ele se sustenta, como que ele ganha dinheiro, qual que é o trabalho dele. Afinal de contas, se ele pega o caso sem ter uma garantia de remuneração, então ele precisa viver de alguma forma, né? Ele, por exemplo, ele vai se hospedar num hotel lá na cidade para investigar, ele tem que pagar esse hotel. Então, todos esses casos, não precisa entrar muito a fundo nisso, a ponto disso ser um problema e atrapalhar a sua trama. Mas são pequenos detalhes que às vezes o leitor se pergunta, e aí não ter uma resposta na história, ainda que essa resposta seja misteriosa, mas não ter uma resposta tira ele um pouco da trama. Então, sei lá, como eu disse, ainda que a resposta possa ser misteriosa, pode cada ponto mostrar algum pouquinho desse passado dele, mas você tem que criar, você, autor, tem que pensar nesse passado, mesmo que você não revele ele inteiro para o leitor. Então, de repente, pode até deixar o passado dele como um mistério, como que ele consegue o dinheiro, de onde ele tira essas coisas, como um mistério que vai ser até um fator que vai fazer o seu leitor mesmo ficar interessado pelo personagem. Ou você pode simplesmente, sei lá, falar que ele investiga e depois, quando chega no final e soluciona, ele acaba recebendo uma compensação em dinheiro. E é isso que ele espera, por exemplo, e na verdade ele é um pobretão, porque ele sempre ganha só o que ele espera e às vezes ele não ganha nada resolvendo um caso.
Então seria até um estilo interessante para traçar a personalidade do Mokin. De resto, cara, eu já comentei em um outro vídeo aqui de sinopses falando sobre mistério, sobre histórias de detetive, sobre como você tem que... as pistas para chegar no culpado, para chegar na resolução do mistério, elas têm que ser... elas têm que estar na história presentes, mas de um modo que o leitor não consiga saber. Para que quando o caso seja revelado, ele perceba que, nossa, estava ali o tempo inteiro e eu que não vi. Isso é muito difícil de fazer, isso é muito complexo, talvez explique o porquê a gente não tem muitas histórias de detetive por aí, porque é difícil fazer uma história boa, mas quando bem feito, cara, é excelente, assim, a história você fica com vontade de reler várias vezes pra ir vendo cada ponto ali que levava até o culpado e falar a verdade, cara, tava tudo aqui o tempo inteiro. Então, cara, é muito bom, é muito bom. Se você conseguir fazer história de detetive legal e colocar as pistas certas e tal, vai ficar excelente, excelente. Vamos para mais uma. A história aqui, a própria autora já está falando que ainda não tem um nome. Vamos lá. Yoshiro Sasaki, um jovem gentil e altruísta que adorava artes marciais, acaba sendo selecionado para estudar no Instituto Murata, uma escola que treina seus alunos para combater os demônios, seres de outra dimensão que visam destruir os humanos e tomar essa terra. O dono do instituto coloca Yoshiro para proteger sua filha, Natsumi Murata, já que a mesma também enfrentaria demônios, porém Natsumi não tem uma boa relação com seu pai e não aprova receber a ajuda de ninguém. Em meio a esses conflitos, Yoshiro vai treinar para ficar cada vez mais forte e ajudar a todos que precisam, independente de querer sua ajuda ou não. Ok. Enquanto descobre mais a respeito dos demônios. Certo. Aqui a gente tem uma história bem clássica, do padrão, né? Você tem um jovem, ele vai para uma academia e essa academia luta contra demônios. Né? Você tem isso em Bleach, você tem isso em Onyx Exorcist, você tem isso em... Esqueci o nome da outra história, que a menina tem uma espada de sangue. Enfim, você tem isso em várias histórias. Então, o principal conselho quando você tem uma história que ela é muito similar a várias coisas que já foram feitas é procure um diferencial. Procure um outro tema, procure um novo aspecto para você trabalhar essa história, de modo que ela não pareça só mais um. Eu sempre falo aqui que pra gente que é brasileiro, fazer alguém ler o nosso mangá, fazer alguém ter interesse em ler o nosso mangá já é muito difícil, porque existe um preconceito enorme com qualquer produção artística feita no Brasil, seja filme, seja série, seja uma história em quadrinhos, seja um livro. Se é um mangá ainda, esse preconceito ele é redobrado, porque geralmente existe o estereótipo de que brasileiro só copia o que vem de fora. E aí, quando o seu mangá, ele realmente lembra, ele tem uma premissa parecida com várias coisas que vem de fora, tipo, você vai fazer uma história em quadrinho de super-herói, é impossível a pessoa que lê não ficar comparando o tempo inteiro o seu quadrinho com o quadrinho lá da Marvel ou da DC. Então, quando você faz um mangá que remete diretamente a um tema muito comum, muito batido em outros mangás, você precisa abordar isso de um novo tema e de uma maneira rápida para que o leitor não fique o tempo inteiro comparando você com as outras histórias que ele já leu, a ponto de que ele não consiga entrar e se interessar de verdade pela sua história. Mas não é algo do tipo, então não faça isso, então corra para outro lado. Cara, Macaemei, se for ver, é a mesma premissa. É uma agência, só que eles são carteiros. É uma agência, mas enfim, é a mesma premissa. É uma agência que luta contra seres monstruosos daquele mundo. Então, é uma premissa muito parecida com essa, com várias outras. A abordagem diferente que eu tive é que eles são carteiros. Então, eles enfrentam esses monstros porque os monstros estão do lado de fora das cidades e eles precisam ir de uma cidade a outra para entregar cartas, para entregar encomendas. Enfim, é isso que eles fazem, eles são o correio desse mundo. Então, essa premissa fez, essa diferença, esse ponto diferente, fez a história ser vista de uma forma diferente, até pelas pessoas que iriam comparar ela com Bleach, comparar ela com Yu Yu Hakusho, com várias outras histórias. Então, o que eu quero dizer não é porque eu falei que é uma história batida que você precisa ir para outra direção e falar, não, vou desistir dela, eu vou fazer outra coisa. É só você pensar em um pequeno diferencial e tentar usar esse diferencial como um ponto de foco da sua história. Por exemplo, nesse caso aqui, você tem um personagem que ele precisa proteger uma outra personagem que não quer a ajuda dele. Se o foco dessa história for muito mais voltado para a interação entre esses personagens, de repente até um eventual romance ou algo do tipo, você tem uma história de romance com um background de caça a demônios e tal. Então, você está fugindo um pouco do estereótipo, porque quando a pessoa vai ler, eu vou ler uma história de alguém que está indo numa escola treinar para caçar demônios, ela vai com a mente voltada para Bleach, para Onyx Exorcist,
para esse tipo de história. E aí quando você mostra só uma história de romance, parece que eu tô diminuindo, mas não. Mas quando você mostra uma história de romance ali, o que ela achou que era do plano de fundo, você quebra a objeção natural dela e ela tem muito mais facilidade em entrar na sua história. Pelo menos essa é a minha visão nesse tipo de caso. Então o que eu diria é que seria muito legal explorar a questão da relação entre os dois personagens e deixar a caça aos demônios como algo mais de background, algo mais de fundo, de ambientação da sua história. E para isso, para fazer uma história de romance, o foco é trabalhar muito bem a personalidade dos dois personagens e colocar eles em situações que eles precisam cooperar e agir juntos para que gere um romance. Uma história que faz isso muito bem é Inuyasha. Você tem todo um mundo fantástico, toda aquela parada medieval e de luta de treta, mas a história ela é de romance, basicamente. O foco dela é o romance entre o Inuyasha e a Kagome. Então, tanto que quem lembra mais de Inuyasha lembra muito mais pelas partes de romance do que pelas partes de ação e por todas as outras coisas. Por mais que tenha isso na história. Mas daí é o diferencialzinho. É o diferencial que chama a atenção. E tem poucas histórias que fazem isso. Então, como eu disse, apesar de ser um tema geral batido, mas existem várias formas de abordar ele que não são batidas e que podem, sim, ser muito inovadoras. O nome dessa é Akuma no Tenshi. É o demônio... O anjo do demônio. É isso. Resumo do meu mangá. Há muito tempo atrás existiu os deuses. Existiram, amigo, é plural. Muito tempo atrás existiram os deuses, tanto malignos, tanto bondosos. Seria quanto bondosos, mas eu não vou ficar corrigindo o tempo todo. Eu vou ler do jeito que seria o jeito certo, tá? Mas, Mas, galera, lembrem-se muito de estudar bastante português, porque para a pessoa ler sua história, ela tem que entender o que você está escrevendo. Há muito tempo atrás existiam os deuses, tanto malignos quanto bondosos. Criaram cada parte desse lindo universo. Porém, com inveja dos deuses malignos, criaram os yokais, os demônios. Numa batalha entre os lados, eles foram impossibilitados de agirem diretamente e constantemente no mundo, no mundo físico. Tanto os bondosos quanto os malignos. Muito tempo se passou e fica a pergunta como vencer os yokais. Os humanos perguntavam até que um deles conseguiu uma chamada bênção, que fez surgir vários clãs. Cada clã tem poderes de um deus. E cada família desse clã tem um poder um poder que vem do poder desse deus. Um poder que é derivado diretamente do poder de um deus. Por exemplo, deus da água tem a família do gelo, água líquida e gasosa, enfim, eles têm poderes relacionados à água. Os bondosos moravam no país da luz e chamavam Tenshi, anjo, e os malignos nos países da sombra chamavam Akuma, demônio. A história acompanha uma criança do clã do fogo, da família mais fraca. Seu sonho é justiça, alcançar o mais alto patamar e reviver seu irmão. Isso depois de ser expulso de seu clã, por ser muito bondoso e contrariar ordens superiores. Entendi. Eu já falei aqui em algum outro vídeo de sinopse, e vai ser normal, vou acabar me repetindo aqui várias vezes, porque, enfim, são conceitos padrões de criação de histórias que eu tento passar aqui nesses vídeos. Então, automaticamente, várias coisas aqui eu vou acabar repetindo um pouco, mas sempre pode ter alguma informação nova, outra coisa. E é sempre bom a gente ficar, às vezes, reiterando algumas informações para que a gente capte elas e consiga aplicá-las à nossa história. Deuses, demônios, luta, da criação do universo e tal, é uma história muito grande. E quando a gente faz uma história muito grande, com os conflitos são megalomaníacos, é sempre interessante para a gente poder se conectar com essa história, a gente, leitor, se conectar com essa história, que existam conflitos internos, conflitos pequenos, que remetam diretamente à nossa vida aqui no mundo terra, no mundo real. Porque é o que vai fazer a gente se conectar, o que vai fazer a gente empatizar com aqueles personagens. Por exemplo, o que eu achei mais interessante em toda essa sinopse aqui, em toda essa megalomania gigantesca, foi exatamente a parte o protagonista, ele é uma pessoa gentil e ele está num mundo ou num país de guerra. Num país onde a guerra é constante. E o grande diferencial dele é ser bondoso, é ser gentil. E isso é visto como uma fraqueza pela população e tudo mais. Então, cara, eu acho isso muito interessante, eu acho isso um conflito muito legal e muito genuíno para a história. Eu acho que isso aqui deveria ser o foco 100% da sua história. Beleza, pode deixar toda essa megalomania e tal,
Mas eu acho que realmente o coração da sua história está nesse personagem ser bondoso em meio a um mundo de guerra. Porque quando se fala os anjos contra os demônios, os mocinhos contra os vilões e tal, você deixa algo muito genérico, algo que não funciona mais tanto hoje. Hoje a gente precisa de vilões que tenham motivações, que sejam bem explicadas e que ele não seja só mal por ser mal. Você precisa de um mocinho que ele tenha conflitos de vez em quando e que de vez em quando ele haja de formas que não são a forma mais certinha. Então o bem e mal, hoje, para as histórias, isso está cada vez mais ultrapassado, digamos assim. Você precisa fazer mais nuances, você precisa de mais tons de cinza, você precisa fazer personagens mais redondos. Esse é o termo que se usa em escrita, né? O personagem quadrado é aquele personagem que ele é aquilo e acabou, porque o roteiro manda. O personagem redondo ele é um personagem mais parecido com a gente no mundo real. É um personagem que tem conflitos, que tem bem e mal dentro dele, né? Tem hora que ele age com coisas certas, tem defeitos que faz ele agir mais com coisas erradas, e tudo isso dentro do mesmo personagem faz o personagem ser interessante. Então, dentro dessa história, os conselhos que eu daria faça os demônios não serem só maus porque sim, faça eles terem ali um lado que você olha, caramba, eles têm ali uma certa bondade, eles são pessoas, eles são seres vivos. E os anjos, né, os Tenchi, também terem muita maldade dentro deles, terem muita ganância, terem várias coisas assim, vários defeitos que fazem você ver, tipo, eles não são tão bonzinhos assim, eles só se proclamam bonzinhos. E exatamente por estar no mundo de guerra, eu acho que trabalhar essa bondade do personagem é um ponto muito interessante e muito difícil, porque se você está fazendo um mangá de ação, né, você mesmo delimitou aqui que o mangá é um shonen, vai ser difícil você fazer um personagem que ele não quer lutar, que ele é mais bondoso, que ele quer ajudar os outros, esse tipo de coisa, mas dá pra fazer uma série muito legal, cara. Eu consigo imaginar realmente uma série. Eu sempre falo que não faça uma série gigante, faça uma série curta se for fazer uma série, ou tente um one shot. Mas nesse caso eu acho importante ser uma série, até por conta da história ser muito megalomaníaca, muito gigante. Mas vai trabalhando esse personagem, ele realmente ajudando as pessoas. Só tem que tomar cuidado realmente, porque se esse é o grande ponto do personagem, ele pode ser bom até o ponto de ele ser ingênuo. Então o defeito dele não pode ser, de repente, ele fazer algo mal, mas sim ele ser ingênuo, ele acreditar nas pessoas, ele não ter a malícia necessária para poder viver, né, na sociedade, para poder viver no mundo. Ser ingênuo, ser inocente demais. Cara, eu acho muito legal. O Shun do Cavaleiro Zodíaco é mais ou menos um retrato disso. Ele é um personagem mega bondoso, mega gentil, no meio de uma guerra, no meio de um mundo onde as pessoas têm que virar cavaleiros para guerrear entre si, para um matar o outro. Então, ele é até um personagem que ele é mal visto, né? No entorno dele ali, ele é muito mal visto por conta de ser assim. Eu acho que, cara, é um exemplo que dá pra se seguir, dá pra, de repente, você ver ali, principalmente o começo do Cavaleiro do Zodíaco, quando vai falando mais sobre a história do Shun. E acho que o início da saga de Hades também comenta mais, pra você se inspirar pra fazer esse personagem, porque eu acho que esse é o grande diferencial e o ponto forte da história. E é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que ele ficou meio grandinho, mas deu pra gente ler 4 sinopses aí, tem bastante sinopse na lista. Não se preocupe se eu não li a sua, ela vai vir, porque eu vou ler todas as sinopses enviadas por vocês. E não se esqueça de ir na aba comunidade do canal para votar em qual dia você prefere e qual horário você prefere que seja a live aqui, interagindo com vocês e lendo sinopses. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa no comentário se você assistiu até aqui, se você assistiu o vídeo inteiro, porque eu gosto de saber quantas pessoas chegaram até o final do vídeo, já que no YouTube é normal o pessoal só abrir o vídeo, assistir 2, 3 minutos e já sair. Então é muito importante isso pra mim. Muito obrigado por ter assistido novamente. Valeu. Falou. E eu vou roubar o jargão do Thiago aqui e falar, manda ver nesses quadrinhos, porque não pare só na sinopse, produza, porque tem muita ideia boa aqui que vale a pena ser feita.